Oi, pessoal, bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro Multidisciplinar sobre Envelhecimento Saudável. Eu sou Maria Gabriele Alves, sou psicóloga clínica, pós-graduanda em psicogerontologia e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa desconstrução do envelhecimento a partir da resiliência, né? O que é que a gente vai conversar aqui hoje? Nós vamos conversar sobre várias coisas nessa resiliência, nessa desconstrução, nesse processo aí do contexto. Como foi que nós construímos o envelhecimento a partir da nossa história, a partir da nossa vivência, a partir das nossas experiências infantis. Então, enfim, sejam bem-vindos, nós vamos conversar um pouquinho e eu espero que vocês gostem do nosso material que preparamos para vocês. Desconstruindo o envelhecimento a partir da resiliência. Duas perguntas importantíssimas para vocês começarem a perceber o que o envelhecimento causa quando é citado para você. Então, antes da gente iniciar a nossa conversa, a nossa palestra, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre essas duas perguntas. Como você construiu a palavra envelhecer ao longo de sua vida? O que é que isso lhe remete quando alguém diz, quando alguém fala próximo a você, né? Eu estou envelhecendo. Ou quando você se percebe envelhecendo. O que é que essa palavra, o que é que ela lhe remete? Qual o primeiro pensamento que te vem quando você pensa nessa fase do desenvolvimento humano? E a segunda pergunta que eu queria que vocês tentassem refletir um pouco é: quando você era criança, como era que você observava os idosos que estavam ao seu redor? Né? Se você conviveu com seu avô, se você conviveu com algum tio que estava nessa fase do desenvolvimento, como era a sua convivência com ele? Tá? E aí, a partir dessas duas perguntas que eu quis lançar para vocês, que eu quis trazer para vocês como um processo já de iniciar a nossa palestra refletindo um pouco sobre o termo envelhecer. Agora nós vamos pautar o que podem ser duas prováveis respostas, né? Provavelmente alguns responderam que conviveram com idosos extremamente saudáveis, ativos, né? E outros devem ter respondido que conviveram com idosos que precisavam de auxílio, que chegaram nessa fase da vida um pouco mais adoecidos e precisavam de cuidadores. Então, assim, pautando por essas duas respostas, nós vamos começar a conversar sobre tudo isso que a gente vai abordar nesta palestra para vocês. E aí, Gabriele, qual a diferenciação que você me traz sobre esse convívio de idosos ativos e saudáveis e o convívio com idosos que intensificavam essas limitações e a capacidades, né? E até mesmo a partir da própria fala. Quantas e quantas vezes nós não já vivenciamos ou até mesmo experimentamos ver um neto carregando um avô? Quantas vezes você já viu essa cena? E se quando você era pequeno, se quando você era criança, seus pais solicitavam que você ajudasse o seu avô, ajudasse a sua avó, né? Qual era o primeiro pensamento que te vinha? Essa cena é uma cena muito comum de ser observada. Um neto ajudando um avô ou uma pessoa mais jovem auxiliando um idoso. E o que eu quero trazer para vocês aqui não é essa questão do auxílio, não é essa questão da ajuda, não é essa questão do acolhimento. O que eu preciso semear em vocês para a gente começar a falar um pouco dessa desconstrução desse envelhecimento é a partir dessa imagem, né? O vovô não consegue sozinho. Filho, segura o vovô para ele não cair. Isso nos remete inconscientemente à sensação de incapacidade daquela pessoa que está precisando do nosso auxílio, precisando da nossa ajuda. Né? Inconscientemente, quando éramos crianças, nos olhávamos para os nossos avós, acreditando que a incapacidade tinha chegado ali, o adoecimento, e que ele não era capaz nem sequer de se levantar da cadeira sozinho. Então, nós fomos construindo ao longo da nossa vivência, das nossas experiências, essa sensação de que envelhecer é sinônimo de incapacidade e adoecimento. Né? E quando eu falo para vocês que essa incapacidade ela vem a partir da nossa própria fala, eu peço que vocês reflitam um pouco comigo a diferença que faz quando a gente leva um pedido de ajuda para um idoso de uma forma diferente. Né? Aqui nessa segunda ilustração vocês podem observar essa questão aqui, ó. Filho, vovô vai gostar muito do seu auxílio.
Vamos fazer o bem ajudando o idoso a atravessar a rua? Nós estamos aqui semeando muito mais uma questão de acolher aquela pessoa que precisa de ajuda, que também pode ser um jovem, do que remetendo a sensação de incapacidade. Ajuda o vovô, que ele não consegue sozinho, ele pode cair. A própria fala começou a nos inserir, vamos dizer assim, imbuir no nosso íntimo que envelhecer era sinônimo de adoecer. E isso é um processo cultural, Nós precisamos fazer essa desconstrução a partir de uma ruptura cultural, que nós vamos, ao longo da nossa jornada aí de vida, enraizando isso na gente. E aí agora eu trago para vocês uma frase que eu acho que é bem o que eu quero trazer nesta tarde, que é do Mário Quintana, que é um dos grandes poetas aí do nosso Brasil, que faleceu aos 87 anos e que ele viveu a fase do envelhecimento, a fase da velhice, assim, de uma forma tão saudável e, vamos dizer assim, tão produtiva, que ele continuava escrevendo, ele continuava nos presenteando com essa escrita, E em um dos seus escritos ele diz justamente isso: envelhecer está atrelado àquilo que construímos ao longo da vida e que nos representa, marcando nossa passagem pelo tempo. E se a gente pegar essa frase do Mário Quintana e tentar juntar a nossa conversa de hoje nesse congresso, nós vamos tentar entender, o que é que eu estou atrelando, o que é que eu estou construindo nesse envelhecimento, que já vai bater à minha porta. Como é que eu estou construindo, o que é que eu vou deixar aí ao longo da minha vida, essa questão do envelhecer. E eu sempre digo a importância da gente trabalhar esse tema do envelhecer com jovens, não só com os idosos, mas trabalhar esse tema do envelhecer com as pessoas que estão, sim, vamos dizer assim, naquela fase ainda tão jovial da vida. Porque é importante essa desconstrução e a construção do nosso envelhecimento, ela precisa ser semeada ainda na nossa juventude, Porque não é apenas a ruga que nos aterroriza, não é apenas as linhas de expressões que começam a nos preocupar com o envelhecimento, O envelhecimento, muitas vezes, ele nasce, ele surge na nossa mente, na nossa saúde emocional, muito antes das linhas de expressões aparecerem, E isso já vai me deixando a sensação de que, eu vou entrar naquela fase da vida que eu tinha que auxiliar o meu avô. Eu vou ter que passar por isso. E aí vem as sensações emocionais tão debatidas e tão repercutidas no nosso dia a dia hoje. A solidão, a depressão, o pânico. Então, tudo isso nós precisamos ir desconstruindo internamente para que o nosso externo ele não chegue nessa fase, nessa decadência que nós tanto presenciamos por aí. E aí agora nós vamos conversar realmente sobre essa desconstrução desse envelhecimento, Como eu falei inicialmente, é bem preciso a gente refazer essa cultura perceptual de que esse processo de desenvolvimento ele é sinônimo de adoecer. É super importante a gente pausar um pouco e trazer aquelas perguntas iniciais que eu trouxe para vocês e tentar entender como nós percebemos o envelhecimento. Porque o envelhecimento ele é algo extremamente pontual e individual. A nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, em todas as nossas fases da vida, ela é algo extremamente individual. Não existe uma regra de jogo para a nossa saúde emocional. É claro, é evidente, é científico que nós temos os transtornos, as síndromes que apresentam a lista de sintomas e sinais no DSM, mas a nossa forma de enfrentamento e a nossa saúde emocional, ela parte de um princípio chamado subjetividade humana. A psicologia ela é voltada para a subjetividade humana. Então, criar uma regra, vamos dizer assim, para esse processo do envelhecimento e para esse processo do desenvolvimento de cada fase humana é algo muito arriscado. Nós temos, claro, um contexto maior de um número de estudos que apresentam um resultado com uma tendência para aquele propósito e outro o contrário. Enfim, a nossa subjetividade ela vai de acordo com a nossa construção ao longo das nossas experiências e vivências, tá bom? Então, assim,
Refazer essa cultura perceptual de que envelhecer não é sinônimo de adoecimento, ela parte de um princípio reflexivo daquelas duas perguntinhas que eu coloquei lá no início, né? Como foi construído em cada um de nós essa questão do envelhecimento, né? Como fomos assim expostos aos idosos que estavam no nosso convívio, principalmente na nossa primeira infância, que é na primeira infância que o ser humano ele é muito marcado por essas experiências. O ser humano ele é muito exposto, né? A gente chama, nós temos esse termo assim da esponjinha, da criança como uma esponjinha que está ali absorvendo. Então, assim, parar um pouco e pensar sobre essa questão do envelhecimento, te levando o seu pensamento ao início da sua infância, é algo muito importante para você entender tudo isso que eu vou falar aqui, que é a questão da desconstrução, é a questão dessa cultura perceptual que a gente tem sobre envelhecer e adoecer, tá? E aí um segundo ponto importante é a gente expandir a própria consciência de que as nossas potencialidades são um contínuo de respostas e estímulos, né? O que significa isso aqui? O que é que eu quero dizer isso aqui para vocês, né? O que é essa expansão dessa consciência? É entender que mesmo que eu tenha uma construção cultural de que envelhecer é sinônimo de adoecer, isso não significa que eu não posso desenvolver uma potencialidade de mudar a minha percepção, mesmo se eu já estiver na fase do envelhecimento. Tá? As nossas potencialidades, as nossas habilidades, as nossas capacidades, a nossa ressignificação, ela é um contínuo de resposta aos nossos estímulos. Quanto mais estimulamos, mais iremos desenvolver as nossas capacidades, potencialidades e principalmente a nossa ressignificação frente às nossas vivências. Então, assim, essa expansão dessa consciência é tentar semear que mesmo que eu tenha sido inserido em uma cultura perceptual de que o envelhecimento é sinônimo de adoecer, não significa que eu vou, no meu envelhecimento, estar com essa percepção ainda. E que eu vou também envelhecer de uma forma mais adoecida. Então, a cada novo estímulo, eu vou ter uma nova resposta, né? Então, essa questão da expansão da consciência é algo que nós precisamos semear ao longo de toda a nossa vida e por todas as nossas fases do desenvolvimento. E outro ponto importantíssimo, que é bem interligado aos dois pontos anteriores, é desprender-se de quem fomos, né? Gente, isso é tão importante na prática, né? Acolher o que conseguimos, desenvolver de acordo com cada fase, né? Esse desprendimento de quem somos. Muitas vezes o que eu observo nos idosos é justamente essa sensação de que, tipo, eu fui um jovem muito ativo, muito saudável, eu trabalhava, né? E muitas vezes não acontece esse desprendimento de quem ele foi. E isso impede que esses estímulos eles desenvolvam essas potencialidades, né? Quais são os estímulos? Os que os profissionais apresentam, seja o profissional de saúde mental, seja o profissional de educação física. Muitas vezes esses estímulos eles são barrados para receber as respostas porque o idoso está preso nessa questão de quem ele foi. Então, esse desprendimento é algo extremamente importante para a expansão dessa consciência de que na fase que ele está, no envelhecimento, com as possibilidades que ele tem hoje, ele pode sim desenvolver novas capacidades. Esse processo de desenvolvimento das nossas capacidades e habilidades, ele não é pausado. Não é porque um ser humano envelheceu, chegou na fase do envelhecimento, que ele não tem mais capacidade nenhuma. E isso é algo que nós precisamos expandir. Nós precisamos expandir e levar esse novo olhar, esse novo prisma, essa nova ressignificação para os idosos que convivemos. Não é voltar, não é trabalhar com o idoso pedindo que ele resgate o jovem que ele foi. Isso muitas vezes causa adoecimento no paciente, é isso que eu observo. Mas é tentar estimular que o idoso perceba que ele não vai voltar a quem ele foi, mas que hoje, diante das possibilidades que ele tem, ele pode sim desenvolver capacidades. Ele não vai voltar a quem ele foi, mas ele pode ser melhor. E aí isso pode muitas vezes soar assim para algum profissional, alguém que esteja aqui assistindo essa palestra, assim, como ele pode ser melhor?
se hoje ele tem algumas limitações, né? E eu peço que vocês reflitam um pouco comigo, é de que se nós perdemos essa capacidade de acreditar que o ser humano, mesmo na fase do envelhecimento, ele não consegue mais desenvolver essas habilidades e essa sensação de vida, nós estamos desistindo do próprio ser humano. Porque o envelhecimento, ele é uma fase natural da vida, né? E se você desiste de estimular ou de levar uma qualidade de vida para os idosos, você está desistindo da vida. Você está desistindo de construir seres humanos saudáveis, felizes e com uma boa qualidade de vida, né? Então, esse desprendimento, até para os cuidadores, tentar desenvolver esse olhar para o idoso é extremamente importante. Não temos como voltar ao passado. Não existe essa fórmula mágica de voltar a quem nós a quem éramos ontem. Não tem como. Mas hoje eu posso desenvolver capacidades e minhas potencialidades de acordo com aquilo que eu tenho hoje. E isso é algo que precisa ser, sim, levado para os idosos. Eles precisam desprender-se do jovem que foram. Aceitar, lá na frente a gente vai falar sobre essa questão da aceitação para desenvolver a resiliência. Mas aceitar a idade que estão, as capacidades que podem desenvolver, né, e as possibilidades que têm hoje. E nós, como profissionais que trabalhamos com essa parte de envelhecimento de idosos, nós precisamos semear isso diariamente. Esse desprendimento, ele é um passo importantíssimo para a construção de uma resiliência e principalmente para a construção de novas capacidades. Mesmo que seja um idoso que esteja acometido por algum tipo de demência, né? Eu vejo muito essa questão de que, muitas vezes o idoso que possui alguma demência, seja o Alzheimer em si, eles são descartáveis, né? Pela questão de que, o esquecimento não vai gerar o quê? Um bom fruto, né? Olhar para um idoso acometido por uma demência e pensar que eu não posso fazer nada porque ele já está acometido por aquela demência é doloroso. Então, assim, essa desconstrução desse envelhecimento, né, essa resiliência que pode nascer a partir de como eu cuido daquele idoso, é algo muito, muito cauteloso, muito cuidadoso. Eu preciso olhar para o meu idoso e entender que, mesmo que seja apenas por 1 minuto, eu vou deixar nele alguma qualidade de vida. Mesmo que ele esqueça daqui a 1, 2, 3 minutos, mesmo que ele esqueça, mas eu vou estar ali mais uma vez para em mais 1 minuto deixar um pouco de qualidade de vida para ele. Eu não posso olhar para o meu idoso pensando que ele vai esquecer. Eu não posso olhar para o meu idoso pensando que ele vai morrer daqui a uns dias. Eu não posso olhar para o meu idoso entendendo que ele está no fim da vida. Eu preciso olhar para o idoso como um ser humano que está ali e precisa de qualidade de vida. E se eu posso entregar a ele essa qualidade de vida em apenas 1 minuto, porque ele vai esquecer, eu preciso estar voltada para isso. E é esse o cuidado de trabalhar nesta área que nós precisamos ter. É esse o projeto, vamos dizer assim, o planejamento, quando a gente fala de profissionais que trabalham com o envelhecimento. É isso, gente. É esse olhar humano de entender que sim, eu posso deixar qualidade de vida e despertar resiliência no meu idoso. Porque é esse o nosso propósito, não é? E aí vamos falar um pouquinho agora sobre a cognição no envelhecimento, né? Esse declínio cognitivo, vamos dizer assim, que já é esperado e que muitas vezes os profissionais acabam se prendendo a isso, né? De acordo com nossos autores aí que vocês estão vendo, Barbosa, Gonçalves e Bassano, a cognição ela faz referência ao conjunto de habilidades cerebrais ou mentais que o indivíduo necessita para conhecer o mundo, o contexto no qual está exposto, né? A percepção, a atenção, memória, linguagem, funções executivas, e são essas habilidades cognitivas que a gente traz, né? E esses aspectos cognitivos, eles sim são comprometidos e eles vão entrar em um declínio, porque já é esperado nessa fase. Ocorre sim uma maior dificuldade do idoso entender mensagens longas, dele conseguir ter um raciocínio, um pensamento lógico mais elaborado. Isso já é esperado da cognição, né?
Mas existe algo extremamente importante quando a gente pensa em cognição, que chama-se os estímulos, né? O que nós estamos estimulando nos nossos idosos, né? O que é que nós estamos aí deixando nos nossos idosos? E nós precisamos entender que essas capacidades, esses aspectos cognitivos, uma vez estimulados, eles podem trazer para o idoso aquela questão que eu falei anteriormente, né? A questão de desenvolver novas capacidades. Tá? Tudo bem, a cognição ela vai entrar num declínio que é natural. Esse declínio cognitivo ele é esperado, ele é natural, ele vai acontecer. No entanto, quanto mais estimularmos o idoso, menos impacto esse declínio irá causar, principalmente nas funções executivas do idoso, né? E eu trago algo que eu queria que vocês entendessem um pouco comigo também, essa questão do comprometimento, vamos dizer assim, do idoso se comunicar, raciocinar e trazer esse pensamento lógico, porque é algo que eu tenho percebido bastante, né? Que essa parte dessas funções do raciocínio, do pensamento e da comunicação, ela tem tomado uma proporção muito maior nos idosos, principalmente pela questão da falta de comunicação adequada no envelhecimento. E isso acaba gerando uma reclusão ainda maior no idoso. Ele começa a ficar mais em silêncio, mais isolado, mais triste, menos comunicativo. E uma emoção que ela não é expressada é um adoecimento no amanhã. Uma emoção que não traz para o paciente uma expressão através da fala, para que ele tome consciência da sua emoção, vai gerar um adoecimento. E muitas vezes irá comprometer outras funções cognitivas desse idoso. Então, essa comunicação, vamos dizer assim, esse cuidado com essas emoções do idoso é extremamente importante também nos aspectos cognitivos, né? Porque nós precisamos entender que aquele homem que ele era ativo, que ele era provedor, que ele direcionava porque tinha um raciocínio e um pensamento lógico, vamos dizer assim, mais rápido. Então, assim, ele era aquele homem, aquela função Sabe quando a gente tem um familiar que a gente sempre corre para ele, para que ele nos auxilie, nos oriente? Acontece muito isso. Quando o homem chega na fase idosa, ele não é mais solicitado para essa autonomia funcional. Então, assim, isso vai gerando cada vez mais esse silêncio, essa reclusão dele, esse isolamento. E automaticamente, né? Porque nós somos um ser o quê? Bio, psico, social e espiritual. Então, automaticamente, se eu vou perdendo um pouco dessa minha autonomia funcional, já em decorrência desse meu raciocínio e esse pensamento lógico, né? Que ele fica um pouco mais lento, mais lentificado, então automaticamente eu vou também prejudicando as minhas funções cognitivas. E não tem como separar. Se o meu psicológico não está bem, se as minhas emoções não estão bem, o meu social também vai ser afetado, a minha parte cognitiva também vai ser afetada. E a minha espiritualidade também vai ser afetada. Porque o ser humano é esse ser complexo. Então, falar dessa cognição do envelhecimento, falar desse declínio do envelhecimento, é deixar um pouco claro e solicitado que quanto mais estimulado, tá? E aqui eu pauto para uma coisa extremamente importante, você não precisa ser um profissional, um terapeuta ocupacional, ou um psicólogo, ou um profissional de saúde mental para estimular um idoso. A estimulação, ela vem a partir da nossa fala, a partir da nossa comunicação. E quanto mais o familiar conseguir estimular esse idoso na fala, no diálogo, melhor ele vai trazer respostas no campo cognitivo. Né? Porque cada vez que nós inserimos no idoso essa experiência e essa emoção de funcionalidade, todas as outras funções dele também cognitivas, elas começam a engrenagemzinha mesmo que tem aqui na imagem, elas começam a funcionar de uma forma melhor. Então, nós precisamos estimular a partir da nossa fala, a partir da nossa conversa, do nosso diálogo, de despertar no idoso essa sensação dessa autonomia funcional, né? E eu entendo também e trago para você que muitas vezes o familiar, ele tem também uma deficiência nessa questão de resiliência.
Lembra que eu conversei com vocês no início, que eu falei sobre a questão de separarmos, né? Aqueles familiares, aquelas pessoas que responderam para mim, que viveram com idosos extremamente ativos, que precisavam de pouco auxílio, e aqueles familiares que conviveram com idosos que precisavam de mais auxílio. Então, essa desconstrução, esse processo que eu trago para vocês, como eu falei inicialmente, que também precisa ser feito a partir daqueles que trabalham com o idoso, ele vem muito para essa questão do suporte familiar. Porque o suporte familiar como um propulsor de resiliência, né? Pessoas resilientes, elas semeiam resiliência no outro. Então, o suporte familiar como esse propulsor de resiliência é algo que nós precisamos também semear na família, né? Na capacitação familiar, que todo profissional que trabalha com idoso, ele precisa fazer essa capacitação familiar, ele precisa levar para o familiar aquele idoso que muitas vezes o familiar não conhece, né? Então, assim, para que essa comunicação seja o estímulo para quebrar essa reclusão dele, né? E esse silêncio aí adormecido, que tantas vezes desperta o que? A depressão, a tristeza exacerbada, a tristeza intensa demais, né? Então, ter o suporte familiar como um propulsor de resiliência e não de, vamos dizer assim, não de diminuição dessa resiliência e aumento de incapacidades é algo muito importante, né? A desconstrução que esse familiar precisa ter sobre esse idoso, né? Se o familiar é um familiar que tem um contexto histórico de idosos extremamente adoecidos, né? Muitas vezes ele não vai mais enxergar esse idoso como pessoa, né? E acaba o quê? Infantilizando o idoso. Começa a perceber e a ver o idoso como uma criança. E isso é algo também muito cultural, que muitas vezes, quantas e quantas vezes nós já escutamos por aí a questão de que, tipo, dá mais trabalho do que menino. Nós já ouvimos muito, gente, isso por aí. Essa infantilização do idoso, ela é algo que ela acaba quebrando ainda mais esses 3 pontos que eu vou abordar para vocês, que é a autoconfiança, a autonomia, a autoestima, né? Que são pontos importantes para essa construção de um novo envelhecer. E eu quero trazer para vocês essa questão do familiar e quero também que vocês avaliem comigo esses 3 pontos que muitas vezes é quebrado pelo familiar de uma forma inconsciente, né? De uma forma sem perceber que aquilo está acontecendo, né? O que seria essa autoconfiança, esses 3 pontos aí, nessa construção desse envelhecer, né? O que você acha que é essa autoconfiança? Essa autoconfiança na questão do envelhecimento é o idoso entender e controlar suas emoções. É ele ter confiança daquilo que ele está se propondo a viver nessa nova fase, né? E, gente, uma coisa importante, não adianta eu sentar com o idoso, passar 1 hora com ele, dizendo que ele pode, dizendo que ele precisa confiar que ele é capaz, dizendo que ele tem capacidade suficiente para determinada atividade. Não vai gerar frutos, não vai gerar resiliência. O idoso, ele precisa experienciar essa autoconfiança. Se eu tenho um profissional de educação física ou de fisioterapia do meu lado, e eu faço isso na minha prática clínica com uma grande colega minha, fisioterapeuta, e é isso que a gente tem observado, né? Essa questão da autoconfiança experimentada, experienciada. Quando o idoso, ele percebe, ele sente e ele passa por aquela emoção de conseguir, a autoconfiança dele não precisa nem ser mencionada na minha fala, porque ele está experienciando essa sensação de autoconfiança. Então, nós precisamos estar atentos a essa questão, de que esses 3 pontos importantes para esse novo envelhecer, para o bem envelhecer, ele precisa ser experienciado pelo paciente, né? Essa autonomia, quantas e quantas vezes eu não me deparo com aquele idoso que não se sente mais autônomo porque não consegue fazer as suas refeições diárias na própria mesa com seus familiares.
E olha a diferença quando a gente tenta semear no idoso, de que tipo, mesmo que ele precise de um auxílio para ir para a mesa, mesmo que ele seja cadeirante, mas só em ele falar e pedir esse auxílio, ele já está tendo, sim, autonomia naquilo que ele quer. Ter autonomia, né, autogoverno sobre aquilo que a gente precisa naquele momento, não quer dizer que nós vamos estar ali, né, de frente, na linha de frente, não. Muitas vezes o idoso ele começa a sentir essa incapacidade e essa perda dessas, vamos dizer assim, características, porque ele não está mais na linha de frente, o que antes ele fazia. E aí eu volto para a questão do desprendimento de quem nós fomos, né, de quem o idoso foi. A minha nova forma de autonomia hoje na minha idade, mas vamos dizer assim, que eu preciso de mais um auxílio, a minha nova forma de autonomia hoje, na minha fase do envelhecimento, é o que? É direcionar aquilo que eu quero fazer. É pedir ajuda para me levar para a mesa, é pedir auxílio para me dar um copo de água. Isso continua sendo autonomia. Ele não perdeu essa autonomia. Então, se o idoso ele ainda tem essa capacidade, né, de direcionar, de orientar, de pedir para levar para a mesa, comece a estimular no seu idoso que ele está tendo sim autonomia, que ele não perdeu essa autonomia. Porque nós precisamos levar para eles as novas possibilidades que eles possuem hoje. A nova possibilidade de desenvolver, de estimular a autonomia, qual é? É direcionando o auxílio? Ótimo, mas continua sendo autonomia, que vai gerar autoconfiança, porque ele está experimentando tudo isso. E é um ponto que eu preciso que sejam fixados em cada um que está aqui. A experiência vai gerar frutos. A teoria, a fala, o diálogo, como se diz, sem a sensação das emoções, ela gera frutos, sim, mas não são frutos que venham a desenvolver uma resiliência de uma forma mais rápida. Quanto mais o idoso experienciar que ele tem capacidade, que ele tem autonomia, que ele vai ter bem-estar, que vem a desenvolver uma autoestima, mais fácil ele vai entender o que é a resiliência. Mais rápido ele vai começar a encarar e enfrentar essa sensação dessa fase, muitas vezes tão angustiante por ele. Então, o suporte familiar como um propulsor para a resiliência, ele precisa ter esses pontos muito bem estabelecidos. A forma como o familiar se comunica, porque precisa ser um estímulo para quebrar aquele silêncio e aquela reclusão, né? A desconstrução sobre esse idoso, que ele não pode ser infantilizado, ele não voltou a ser criança, né? Ele pode ter sim suas novas capacidades desenvolvidas e estimuladas a partir dos familiares, né? E os 3 pontos importantes de serem estimulados nas possibilidades que estão de acordo com a fase: a autoconfiança, a autonomia e a autoestima, né? Que a autoestima não é a gente colocar um idoso, arrumar ele fisicamente e perguntar se ele está se sentindo bem. Não. A autoestima é todas as atividades que envolvem o cotidiano do idoso, que façam ele sentir o quê? Prazer, bem-estar, né? Isso sim é autoestima. A autoestima ela não está presa à questão física, ela não está presa à questão do idoso estar arrumado ou não. Claro, volto a falar, é importante a questão do cuidado, isso é importante, a gente não precisa nem pautar isso aqui. A questão do cuidado físico, né, da higienização, isso é extremamente importante em todas as nossas fases da vida, mas isso não está interligado à autoestima. A autoestima não é se olhar no espelho e se sentir bem, isso também faz parte. Mas a autoestima é um conjunto de atividades diárias do cotidiano do idoso que proporciona bem-estar físico e emocional. Então, tudo isso aí é autoestima, né? Que ela vem muito em decorrência desses 2 pontos anteriores que eu falei, que é da autoconfiança e da autonomia. Né? E aí agora, como eu tinha falado para vocês, a autoconfiança, que seria desenvolver e manter essa segurança de si nas capacidades de superação, de conquista dentro das possibilidades de cada fase. A autonomia, que é praticar esse autogoverno das emoções e consequentemente do comportamento, né? Esse autogoverno das emoções, principalmente das emoções saudáveis, né? De entender que eu posso estar bem, eu posso buscar estar bem.
Tantas e tantas vezes a gente interliga essa questão do autogoverno das nossas emoções negativas. Isso é importante? É sim, nós precisamos governar as nossas emoções negativas, as nossas frustrações. Mas esse autogoverno das emoções positivas é o entendimento que eu posso buscar e estimular para que essas emoções elas sejam algo mais frequente na minha vida. E isso faz parte da nossa autonomia, né? E a autoestima, o desfrutar do conjunto de ações e emoções que proporcionam o quê? O bem-estar físico e emocional deste paciente, desse idoso. Tá? Então, de acordo com Ribeiro e Borges, os idosos que eles conseguem desenvolver essa forma positiva de encarar a vida, né? Eles entram em uma linha de classificação proposta por Skinner sobre as seguintes estratégias de enfrentamento, que seria o quê? A reestruturação cognitiva, o apoio espiritual e a aceitação. Lembram que eu falei para vocês no início que a gente ia conversar sobre a aceitação? E aí, nessa classificação e nessa linha proposta por Skinner, essa reestruturação cognitiva, ela nasce a partir do nosso olhar, né? Do nosso livre-arbítrio. Por que essa reestruturação cognitiva ela nasce a partir do nosso olhar? Porque o processo de ressignificação das nossas emoções, ela causa uma reestruturação cognitiva, né, na nossa mente, no nosso cérebro. O que é que acontece, Gabi? Não estou entendendo, me ajuda. A reestruturação cognitiva, ela parte a partir do princípio proposto por Skinner, de que se eu decido, se eu tomo a decisão de ressignificar, se eu tenho um livre-arbítrio de ressignificar essa emoção, essa frustração, eu vou reestruturar cognitivamente as minhas emoções. E aí, guardem isso aí, porque eu vou precisar disso na nossa questão da resiliência lá na frente. Mas e aí tem outro ponto também extremamente importante e bem debatido nos últimos anos, o apoio espiritual. Que nos últimos anos o ser humano ele começou a ser também entendido como esse ser biopsicossocial e entrou a categoria espiritual, que era algo que não tinha sido mencionado ainda, mas que agora nós temos esse campo, esse apoio espiritual, né? Que seria esse gerenciamento do nosso estresse, da nossa frustração, principalmente no envelhecimento, a partir de quê? Do princípio fé, né? O que é esse princípio fé? Gabriela, o que é que você está falando assim, fé? E aqui eu quero deixar bem claro para vocês, e é importante, que fé é diferente de práticas religiosas. A fé e a nossa espiritualidade, ela não está baseada ou interligada àquilo que eu acredito para mim. Não é a minha regra universal. As práticas religiosas, elas são individuais. Cada um encontra a sua forma de prática religiosa. Tá? Mas esse apoio espiritual tem uma dimensão muito maior do que a prática religiosa, né? É a questão da oração, dessa organização interna que a oração, a meditação, que ela traz para o ser humano. Esse equilíbrio entre corpo e mente, né? Que é tão necessário para o enfrentamento dessa fase da vida, que é o envelhecimento. Que é tão necessário para essa reestruturação cognitiva, que é tão necessária para essa resiliência que vem no pós-enfrentamento. Né? E o último ponto que tem aqui nesse tópico é a questão de quê? Da aceitação. Lembram que no início eu falei para vocês a questão do desprendimento? A aceitação, ela parte desse desprendimento. Se eu não consigo me desprender de quem eu fui, eu não irei aceitar quem eu sou hoje. Se eu não consigo me desprender das capacidades que eu tinha na minha juventude, no meu envelhecimento eu não vou conseguir aceitar as minhas novas capacidades. E para essa fase de aceitação, gente, nós precisamos o quê? Ter esse apoio espiritual, ter essa reestruturação cognitiva. É um tripé, na verdade, que ele leva a esse enfrentamento e que ele nos proporciona essa resiliência de como nós vamos enfrentar essas adversidades da vida, né? Para uma boa qualidade de vida nessa fase, destaca-se a manutenção dessa autonomia funcional que eu falei para vocês anteriormente, a independência, a capacidade de decisão, a manutenção de interesses e papéis sociais, boas condições de saúde, gerenciamento de doenças, bem como o manejo do estresse, a boa alimentação,
exercício físico, cultivo da espiritualidade, né? A manutenção das nossas relações sociais e esse acompanhamento médico frequente que é importante nessa fase da vida, né? Então, para tudo isso, para essa qualidade de vida e esse tripé que Skinner traz na questão do enfrentamento, nós precisamos de tudo isso aqui, né? Dessa autonomia funcional que marca o indivíduo com essa sensação de capacidade de autogoverno. E isso é extremamente importante na questão do envelhecimento, né? E a partir disso, desse olhar, nós vamos para o quê? Para essa construção dessa resiliência. A resiliência, ela não é uma característica de personalidade, eu já nasci resiliente, não. Ela é uma prática de enfrentamento das nossas adversidades e nos torna resilientes. Pessoas resilientes, elas começam a semear resiliência em outras pessoas do seu convívio. Então, esse processo de desconstrução precisa ser imbuído dos jovens, dos pais, dos filhos, dos cuidadores, né? Porque o envelhecimento, ele precisa urgentemente dessa nova roupagem para que ocorra essa construção dessa resiliência. E nós, como que jovens, adultos, como os cuidadores, como profissionais que estão voltados para o envelhecimento, para os idosos, nós precisamos construir primeiro em cada um de nós, para conseguir semear no idoso que eu vou cuidar essa resiliência, né? Essa experiência de provar que o enfrentamento, ele pode sim ser um pouco doloroso, mas que ele vai gerar os bons frutos da resiliência e que irá o quê? Nos tornar mais fortes, né? Esse idoso, ele precisa entender que algumas vezes ser estimulado, né, e compreender que ele é capaz de realizar essas atividades. Que essa resiliência, ela pode vir a se tornar um grande hábito, né? E essa força individual dele, essa força particular dele, que precisa ser semeada nele, gente. Como eu falei, precisa passar pela experiência, que muitas vezes é uma forma dolorosa. O desprendimento para o idoso, falar para ele se desprender do jovem que ele foi, não é algo fácil, né? Porque a princípio, inicialmente, ele pode pensar que nós estamos pedindo que ele esqueça quem ele foi. Então, por isso que é extremamente necessário o cuidado com a forma que nós nos comunicamos com ele, né? E o conjunto, como o Congresso fala, né? Esse congresso multidisciplinar, esse conjunto multidisciplinar de profissionais só vem a somar, né? Essa questão do cuidado da fala, a questão do cuidado do exercício físico, da boa alimentação, né? Para que todo esse conjunto de profissionais, ele comece a despertar essa experiência emocional no idoso, de que ele pode, né? De que ele é capaz, que mesmo que agora frente a uma vivência, um dia a dia um pouco mais doloroso, um pouco mais frustrante, quando ele se ver ali de frente com suas incapacidades, né? Mas que ele pode sim passar por essa experiência e sair de uma forma mais resiliente. E é importante nós, como os profissionais de saúde, tentar semear isso. Ele pode passar por essa experiência dolorosa, por essa frustração, mas ele não deve ficar nesse lugar. Ele precisa sair deste lugar, ele precisa desenvolver novas capacidades de aquilo que ele consegue hoje, né? E aqui, para finalizar para vocês, nosso tempo realmente foi um pouco curto, mas eu trago mais uma vez, e eu queria finalizar com vocês. A gente vai dar uma lida aqui, é de Mário Quintana também essa escrita. Nós vamos ler um pouco isso aqui e nós vamos finalizar falando, né, sobre todo o feedback dessa palestra, dessa nossa conversa tão boa que nós tivemos hoje, né? E aí Mário Quintana diz assim: deixe-me envelhecer. Deixe-me envelhecer, sem compromissos e cobranças, sem a obrigação de parecer tão jovem e ser bonita para alguém. Quero ao meu lado quem me entenda e me ame como eu sou. Um amor para dividirmos tropeços desta nossa última jornada. Eu quero envelhecer com dignidade, com sabedoria e esperança. Amar a minha vida, agradecer pelos dias que ainda me restam. Eu não quero perder o meu tempo precioso com aventuras, paixões perniciosas que nada acrescentam e nada valem. Deixe-me envelhecer com sanidade e discernimento, com a certeza que cumpri os meus deveres e a minha missão.
Quero aproveitar essa paz merecida para descansar e refletir. Ter amigos para compartilharmos experiência, conhecimentos. Quero envelhecer sem temer as rugas e os meus cabelos brancos. Sem frustrações, terminar a etapa final desta minha existência. Não quero me deixar levar por aparências e vaidades bobas, nem me envolver com relações que vão me fazer infeliz. Deixe-me envelhecer, aceitar a velhice com suas mazelas. Ter a certeza de que a minha luta não foi em vão, teve um sentido. Quero envelhecer sem temer a morte e sem ter medo da despedida. Acreditar que a velhice é o retorno de uma viagem, não é o fim. Não quero ser um exemplo. Quero dar um sentido ao meu viver, ter serenidade, um sono tranquilo e andar de cabeça erguida. Fazer somente o que eu gosto, com a sensação de liberdade. Quero saber envelhecer, ser uma velha consciente e feliz. Gente, deixe-me envelhecer com sanidade e discernimento. O discernimento precisa ser propagado em relação à velhice. O discernimento que nós não vamos voltar a ser os jovens que nós fomos, mas que sim, nós temos a capacidade de bem envelhecer. Nós temos a capacidade de nos tornarmos idosos resilientes e também levar a resiliência para aqueles idosos que nos aproximam. Essa desconstrução, o feedback que eu trago para vocês sobre essa nossa conversa de hoje é que essa desconstrução desse envelhecimento, ele parte desse princípio, desse discernimento, né? De entender o que eu posso fazer para bem envelhecer. Qual o caminho que eu preciso fazer para bem envelhecer? E, além de tudo, qual a responsabilidade que eu, como profissional de saúde, tenho para esse bem envelhecer daqueles que se aproximam de mim? O que eu preciso fazer como profissional para desenvolver e construir, junto com o meu paciente, essa resiliência? E eu volto para vocês a questão do acolher. Acolher de acordo com aquilo que precisa ser acolhido e não infantilizado. E esse é um ponto que eu queria que ficasse marcado para vocês. Acolher não é infantilizar o idoso. Acolher é acolher ele como um adulto, como um idoso, como um jovem, como uma criança. É acolher ele como um ser humano, com vida, com contexto histórico e sim, com perspectivas do próximo dia, tá bom? Então, que nós possamos desconstruir aí esse envelhecimento e possamos gerar essa resiliência, né, tão necessária e tão precisa para o nosso dia a dia. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui participando dessa palestra, nessa modalidade online. Se fosse presencial iria ser maravilhoso, que nós iríamos trocar um pouco mais de experiências. Mas somos extremamente gratos por ter essa tecnologia ao nosso favor, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Meu muito obrigada pelo convite, espero que tenham gostado do material. E eu tenho certeza absoluta que se ao menos uma pessoa daqui levar e propagar esse cuidado e essa resiliência a partir da nossa própria fala, nós vamos conseguir sim levar qualidade de vida, nem que seja apenas por 1 minuto para os nossos idosos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigada pelo convite.